Então, começando, pessoal, a colocar a história, né? A ferramenta extraída da sequência de números descoberta por Leonardo de Pisa, né? Ou seja, a partir dessa descoberta, que foi feita lá no começo, né, não é da década, né, do milênio, né? Exatamente, do milênio, segundo milênio, né? No começo do segundo milênio, né? Ou seja, ali entre 1175 e 1250, que foi o período que o Leonardo de Pisa viveu, né? Ele era um médico, um matemático italiano, né? E ele tinha muito dinheiro, né? Ele era filho de um riquíssimo empresário, se eu não me engano, lá do Oriente Médio, né? Tanto que o pai dele fazia diversas viagens para o Oriente Médio, né? E esse conhecimento acabou vindo, então, para ele, né? Conhecimento que veio lá dos árabes. E a partir dessa sequência de números, pessoal, isso resultou no que a gente conhece na famosa sequência áurea, né? Do número áureo, que é o 1618 ou 068. A gente vai entender de onde que sai isso e como que a gente pode utilizar isso especificamente no trade. No entanto, pessoal, esses números, eles estariam magicamente em diversas coisas da natureza. A gente pode encontrar isso na arquitetura, nas obras de arte, até mesmo no nosso corpo, né? Assim que eu for trazendo aqui os números para vocês, vocês vão começar a entender. É uma coisa muito interessante, muito, muito interessante mesmo, tá? Então a história é basicamente essa, né? O Leonardo de Pisa viveu na Itália, o pai dele tinha muita grana na época, ou seja, para a época ele era riquíssimo, que tinha a possibilidade de viajar bastante e trouxe esse conhecimento para o filhinho Leonardo, né? Todo mundo acha que o nome dele é Fibonacci, mas não, né? Bom, a partir disso ele escreveu um livro, né? Que é o livro chamado Liberate, né? E esse livro, ele conta então a história e como essa relação de números acaba se dando na sequência, na proporção áurea, né? E isso, pessoal, se deu através do estudo, né, da verificação do crescimento populacional de coelhos. Olha que interessante, né? Então ele pegou lá 2 coelhos, né? E um casal, obviamente, e a partir disso observou como é que se deu o crescimento populacional desses coelhos. Então ele percebeu que um casal de coelhos dava um coelho, daí a partir disso tinha 5, a partir disso tinha 8, a partir disso tinha 13, e ele começou a entender o seguinte, que esse crescimento populacional respeitava um padrão, né, que era o número anterior somado ao atual dava o próximo, né? Então, por exemplo, essa aqui é a sequência dos números de Fibonacci, ou seja, o número 1, né? Depois 1 de novo, que forma ali então o casal de coelhos, né? Ou seja, 1 mais 1 dá 2, né? Aí 2 mais 1, que é o anterior, dá 3, ou seja, dá o próximo. Aí 3 mais 2, 3 é o atual, 2 o anterior, dá o próximo que é 5. 5 mais 3 dá o próximo que é 8. 8 mais 5 dá o próximo que é 13. 13 mais 8 dá o próximo que é 21. E assim por diante infinitamente, tá? Ou seja, a partir desses números é que a gente vai encontrar a famosa proporção, tá? A famosa proporção de Fibonacci. É aqui que está todo o segredo, né, pessoal? Aqui que está todo o mistério e o encanto aí dos números de Fibonacci, que não é isso aqui que a gente vai encontrar na natureza, né? Não é esses números especificamente, mas a relação entre eles, e eu já vou mostrar para vocês isso na prática, tá? E depois, obviamente, que a gente vai falar disso no mercado. A relação, então, existente entre os números da sequência de Fibonacci resulta na proporção áurea, né? Que onde a gente verifica esse cenário de expansão e retração em qualquer organismo, né? Quando a gente diz em qualquer organismo, a gente inclui, obviamente, aí a natureza como um todo, tá? Cara, mais uma vez, é fascinante as coisas que a gente pode encontrar com isso. Inclusive, eu tenho um livrinho bem bacana, eu devia ter trazido ele, né? Esqueci. E o número X aqui, né? O número de Φ, que é chamado, é o número de 1618. E como é que esse número de 1618, né? E o inverso dele, que é 0618, brota a partir desta sequência de números, tá? Então, para isso, nada mais interessante do que a gente abrir aqui um exemplo no Excel, né? Para que a gente possa entender de onde saem as coisas, pessoal. E é isso que é importante, tá? Quando a gente fala aqui das aulas, né? Que vocês entendam de onde as coisas saem. Então, vamos colocar aqui, ó, os números de Fibonacci, né? Então, ó, sempre o
o atual e o anterior, ele me resulta no próximo, entendeu? Ou seja, se eu arrastar isso aqui para baixo, olha lá, ele vai me dar os números de Fibo. Ou seja, ele está pegando ali ó, o número atual, né, esse aqui, e o anterior, ele me dá o próximo. Tá? Isso aqui eu posso infinitamente, ó. Óbvio que eu não vou ir tão longe assim, vamos ficar aqui até 233, né? Aí, ó, tá? Perfeito? Então, maravilha. O que que isso aqui, como que com esses números a gente chega no número áureo ali, né, pessoal? Então, aqui é o seguinte, ó. É a relação entre dois números. Então, percebe, ó. Vamos pegar aqui a relação desses dois números aqui, tá? Ou seja, qual é a proporção do número 5 em relação ao número 3? Olha que interessante, aqui eu já tenho 1,66, tá? À medida que eu vou aumentando os números, né, os números vão se tornando maiores, tá? Esse número, ele vai se aproximando, né, do famoso 1,68, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, é a relação do número atual com o anterior, ou seja, é o número atual dividido pelo anterior, tá entendendo? Ó? Só estou dividindo o pelo anterior. Quanto mais para frente eu vou, olha ali, ó, mais ele se aproxima aqui do famoso 168, que é exatamente o número de Φ, que vocês já devem ter visto isso no mercado, né? E esse processo de expansão aqui, pessoal, a gente pode ver nos preços, a gente pode ver na nossa altura, a gente pode ver no universo, como eu disse, existem diversos locais em que a gente pode perceber isso, tá? Eu vou até jogar mais alguns números para frente aqui, tá? E a gente, obviamente, vai continuar a perceber aqui o número 1618. Ou seja, o próximo número, ele é 161,8%, né? Maior do que o anterior. E isso será de maneira paulatina, entende? Ó, à medida que a gente tem essa relação, essa proporção é mantida. Acho que até aqui tudo bem, né?